Boa tarde, sejam bem-vindos ao Resiliência, Festival de Literatura, na sua quarta edição, organizado pela Cavalo do Mar Edições e pelo Camões Centro Cultural Português em Maputo, com apoio da Broken Creative Agência e Vice-Versa Ideias, em parceria com o Centro Cultural Brasil-Moçambique. Esta mesa é para debater, ou é para fazer luz à obra de Aldino Muyanga. Temos aqui dois ensaístas que já muito escreveram sobre a obra de Aldino Muyanga. Isto é uma espécie de dois olhares sobre a obra de Aldino Muyanga. Um olhar brasileiro, que é a partir de Nazir Ahmed Khan, que é professor de literaturas africanas de língua portuguesa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Universidade do Porto e licenciado em Humanidades pela Universidade Pompeu de Fabra, Barcelona. Tem alguns livros publicados em nome próprio e alguns em coautoria. E importa aqui destacar o campo literário moçambicano, tradução do espaço e formas de ensino, publicado em 2020 pela Capulana, que também tem sido a editora que tem estado a levar a literatura moçambicana ao Brasil. E é dele o prefácio de O Domador de Burros e Outros Contos, que é a obra que marca a estreia de Aldino Muyanga em terras brasileiras. Temos também, do lado moçambicano, o olhar moçambicano sobre Aldino Muyanga, o professor Francisco Noa, que é doutor em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, ensaísta e professor de literatura moçambicana, também investigador associado da Universidade de Coimbra, em Portugal, com pesquisas a abordarem temas como colonialidade, nacionalidade, transnacionalidade literária, e a literatura como uma espécie de diálogo, quer destas paragens aqui de Moçambique, do Oceano Índico, e depois como é que dialoga com o mundo. É dos ensaístas que mais escreveu sobre Aldino Muyanga. Então isto já justifica o porquê de termos os dois para esta conversa, que acreditamos que será produtiva. Vamos começar consigo, Nazir. Vai fazer a tua recepção crítica da obra de Aldino Muyanga, depois passaremos para o professor Noa e depois teremos o nosso tempo de conversa. Então, Nazir, é consigo. Sim. Bom dia, muito obrigado, Elton, muito obrigado a todos os organizadores. Eu não sei se me ouvem bem, porque eu estava ouvindo com alguns cortes antes, espero que tudo esteja correndo bem. Eu agradeço muito o convite. Eu gostaria... Oi? Ouve-se bem. Gostaria de, em primeiro lugar, os organizadores pela bela iniciativa. Gostaria também de cumprimentar o meu querido amigo Francisco Noa, a quem sempre é um prazer imenso, já soube que formato for, pois além de ser uma pessoa de quem eu gosto muito, é um intelectual que tem oferecido preciosas ferramentas de análise para todos nós que ensaiamos uma aproximação à literatura moçambicana. Francisco, comecei a estudar comigo, é uma leitura que encabeça qualquer lista, e, portanto, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui ao lado dele. Finalmente, eu gostaria de felicitar o escritor Aldino Muyanga, objeto de uma justíssima homenagem neste momento. Eu devo dizer, em primeiro lugar, também, que sempre reajo um pouco à ideia de celebrar este ou aquele autor, pois localizo nesse gesto alguns riscos. Por isso, eu gosto muito do modo como o intelectual nigeriano Chinua Achebe entende o termo celebração, ou seja, a confirmação de uma existência
que deve ser objeto de reflexão, que, por sua vez, nos auxilia a compreender de maneira mais adequada o conjunto. E eu penso que a obra do Aldino Muyanga é uma das mais apropriadas para refletirmos sobre a singularidade do campo literário moçambicano, por um lado, e sobre, por outro lado, a diversidade que reina no próprio projeto literário nacional. A minha proposta, por isso, será observar muito rapidamente, não é, algumas narrativas do autor, com as quais eu me sinto mais à vontade, por terem sido objeto de uma pesquisa mais sistematizada, e, a partir daí, identificar alguns temas e algumas formas que dão continuidade ou ampliam o código estético da literatura moçambicana. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para um livro de contos que eu considero muito interessante, que foi publicado em 94, A Noiva de Quebera. Nesse livro já se apresentavam algumas pistas de um programa literário que, em anos anteriores, em Chitalamati, por exemplo, e nas décadas que se seguiram, em tantas outras narrativas, um programa que soube conferir dignidade histórica e virtualidade poética aos recantos mais marginalizados de Moçambique e, em particular, da cidade. De fato, ao apontar para algumas doxas, alguns dogmas e alguns paradoxos de um lugar fundado em hierarquias, mas também em criativas formas de resistência de seus habitantes, os contos deste livro de Aldino Muyanga ligam-se, de alguma maneira, pelo transfundo didático, que é característico das narrativas orais, como sabemos. O fato que mais me surpreende, no entanto, é que a exemplaridade dos protagonistas desse volume de contos se concretiza pelo viés da ambiguidade, favorecendo uma espécie de abalo no campo da construção narrativa daquilo que normalmente conotamos com as narrativas da tradição oral, mobilizadas, como sabemos também, pela máxima sentenciosa e pela própria noção de ensinamento. Os finais dos relatos desse volume de contos, por exemplo, desestabilizam as verdades que narradores e personagens instituem e aproximam, por isso mesmo, as narrativas de Aldino Muyanga dos contos modernos estritos. No plano temático, me chama a atenção o fato de a morte, enquanto elemento estruturador da sociedade, por orientar a existência dos vivos e por constituir menos uma interrupção do que uma passagem, e por isso mesmo o morto, que é porventura o grande personagem, não é, da ficção nacional, eu lanço isso como hipótese, consolida um imaginário literário que transita com fluidez pelo campo das incertezas, por um lado, mas que, por outro, não apresenta qualquer tipo de concessão aos poderes instalados. Sobre a figuração do morto, não é? E o impacto que tem o morto na literatura moçambicana, podemos chamar a atenção para um vasto conjunto de obras, e não terminaríamos os tais 15 minutos aqui com os exemplos, né? Porque em praticamente todas as narrativas aparece um morto, desde Nós Matamos o Cão Tinhoso, se quisermos, não é, como uma das narrativas fundadoras da literatura moderna moçambicana, mas, enfim, mais recentemente, na passagem de um século para o outro, Palestra para um Morto, Regresso do Morto, Terra Sonâmbula, As Visitas do Dr. Valdez, as obras de Nelson Saúde, Marcelo Panguana, enfim, a figuração do morto, realizada de maneira muito diferenciada entre esses autores, é algo que acaba por unir a diversidade reinante no campo literário.
Em Muyanga, nesse volume de contos, é muito interessante observar como, na narrativa Colar de Miçangas, ambientada em um cemitério, o autor recria a existência de 3 indivíduos que narram uns aos outros as razões que os conduziram à morte. A relação que cada um mantém com a própria memória contribui, por um lado, para a restituição, em plena atualidade materialista, do elo entre vivos e mortos. Mas, por outro lado, isso sucede não sem ambivalência, já que quem conta aqui faz sempre a devida gestão ou digestão dos segredos mais decisivos de sua história pessoal. Ou seja, o segredo, o rumor, essa categoria que é uma categoria maior também da ficção moçambicana, o grande despoletador do conflito perseguido pelos narradores, darão, portanto, o mote e abrigarão o tal conflito daquilo que é contado, e que, afinal, ganha relevo pelo que não se conta, pelo segredo. Em A Noiva de Quebera, por outro lado, que é uma narrativa centrada no tempo pré-colonial, são relatados os infortúnios de Má Miriam, que é viúva e noiva de Quebera, o famoso guerreiro que, após ter sido morto em uma batalha, ressurge ao mundo dos vivos para tentar seduzir e para engravidar a sua antiga amada. A mulher vê-se, desse modo, no incômodo dilema de optar pelo caminho assinalado pelos mais velhos, supostos detentores do saber, ou então trilhar o rumo da dedicação e da exclusividade exigido pelo defunto, que é quem possui o poder. Portanto, a narrativa mostra, no plano temático e estrutural, que o par tradição e contradição não constituem um mero jogo de palavras. Isso também tem sido trabalhado de maneira diversa por um conjunto de autores do campo literário, mas talvez Aldino Muyanga seja aquele autor que procure focalizar com maior insistência as próprias rivalidades internas que habitam a tradição. Enfim, também no universo feminino se estruturam os contos Pôncio e os outros amores, Pôncio e os seus amores e A Festa de Malembe. Esses relatos, de fato, perscrutam, entre outros elementos, as contradições de uma contemporaneidade rígida e burocrática, na qual as mulheres, mesmo quando situadas em uma posição de privilégio social, ou, então, em cenários montados para homenageá-las, provam uma espécie de morte simbólica. Esses contos, de fato, poderiam, no plano temático, serem tratados conjuntamente com alguma produção romanesca de Paulina Chiziane, por exemplo, que também integra em suas narrativas mulheres que são dominantes entre a classe dominada, ou seja, as outras mulheres, e são dominadas no seio do grupo dominante. Também por meio de uma técnica característica da narrativa moçambicana, que é a do encaixe dos micro-relatos no interior, e em função da narrativa principal, que se configuram uma prenda e 2 muda, 4 ganha. São 2 contos. O primeiro celebra o trabalho dos heróis alternativos, né, como o enfermeiro Costa, que se entrega silenciosamente ao ofício em territórios inóspitos e esquecidos pelos poderes institucionalizados. O segundo, que me chama realmente muita atenção, 2 muda, 4 ganha, instaura o humor na compilação. E o humor é um recurso explorado, mas não tão explorado no campo literário moçambicano, que tem privilegiado um outro tropo, que é a ironia. O Aldino Muyanga apresenta uma proposta que coloca essa estratégia, a do humor, no centro das operações, em diversos casos. E nesse caso em particular, temos uma espécie de fresco sobre a pluralidade e a intensidade do universo suburbano,
tão bem trabalhado pelo professor Francisco Noa em ensaios sobre Aldino Muyanga, e não só. Em 1965, no calor da Guerra de Libertação, que se deixa anunciar nas entrelinhas desse desafio relatado pelo hilariante personagem Ntavene, duas equipes de criança jogam o seu destino, né, em uma dura partida de futebol, em um acidentado jogo, que tudo teria para terminar em 0-0. É realmente fascinante o modo como se constrói esse jogo, e nos faz lembrar, inclusive, o último volume de contos, a estreia na ficção, não é, do Almiro Lobo, que também trabalha com estratégias e recursos muito similares aos do Aldino Muyanga em algumas de suas narrativas. Portanto, através de uma linguagem próxima daquela que caracteriza o universo popular, discursos e imaginários aparentemente distantes, ali acontece de tudo, não é? Do mundo da feitiçaria até ao mundo da publicidade, tudo se cruza. Esses universos, portanto, sobrepõem-se para captar as fendas que o colonialismo criou e para exaltar a capacidade de superação dos pequenos guerreiros do Dupla do bairro. E, nesse aspecto, a escrita do Aldino Muyanga, em alguns momentos, me remete à estética anticolonial angolana, não é? Isso pelo seguinte, pela própria escolha, pela própria eleição do espaço pelo espaço de afetividade literária, né? O Aldino Muyanga focaliza com muita intensidade o mundo suburbano da capital, Lourenço Marques ou Maputo, e isso também, de certa maneira, distinguiu a literatura angolana em determinado momento de sua história. Eu não sei quanto tempo tenho ainda, Elton. Se me pudesse indicar, só para não fugir muito. Consegue ouvir? Sim, sim. Sim, talvez mais 1 minuto e meio, 2. Ótimo. Bom, o mesmo tipo de estratégia, não é? O mesmo tipo de novidade é apresentado em O Domador de Burros e outros contos, que integra, por exemplo, um território muito pouco explorado na ficção moçambicana, não é? As Minas de Joanesburgo, que é um território muito aludido, mas muito pouco penetrado do ponto de vista da representação. Existem algumas representações, mas elas são ainda muito escassas se tivermos em conta o impacto social que as minas do John tiveram na realidade moçambicana e, sobretudo, no espaço de Maputo, de Lourenço Marques, nesse caso. Mas me chama a atenção, em tantas outras narrativas, como Meledina, a história de uma prostituta, o modo como o autor integra, de fato, o espaço periurbano. Enfim, poderemos deixar até para conversa, não é? O modo como essa narrativa também se apresenta, se configura como uma novidade, não é? Por trabalhar 3 elementos muito interessantes, muito visitados pela ficção moçambicana: a prostituta, o indiano e o português. No fundo, todos eles representam algo parecido, apesar da diversidade de trajetórias. Com eles, podemos projetar a complexidade da transição política, que, em muitos casos, se assemelha a uma transação comercial. São representantes, são elementos simbólicos muito importantes na literatura moçambicana. Mas a própria representação da Mafalala é muito interessante aqui, e o mesmo acontece em Contravenção, em Rosa Xintinana, enfim, narrativas que sondam o espaço da periferia e, ao mesmo tempo, apresentam uma hipótese, que é a da periferização do universo de cimento. Mas sobre tudo isso a gente poderia conversar mais adiante, se houver tempo, mas eu gostaria de, então, deixar levantar esses problemas. No fundo, não é nada de muito sistematizado, mas eu penso que para o debate pode ser
produtivo se quisermos dar continuidade depois. Eu reitero, então, um agradecimento e voltamos logo depois, se for o caso. Obrigado. Ok, obrigado, Nazir. Acho que a intervenção deu-nos muitas linhas por onde pegar para a conversa que teremos a posterior. Vamos agora ouvir o professor Francisco Nobre. Muito obrigado, Elton. Aproveito também para agradecer à organização por me ter dado esta oportunidade de estar aqui. Primeiro, para falar do Aldino. Eu também sou um bocado cético em relação às homenagens, porque às vezes as homenagens são uma espécie de mortalha, mas ao mesmo tempo são necessárias, né? E penso que no caso do Aldino é muito importante fazê-lo. Quero agradecer de facto esta oportunidade e também a oportunidade de rever um grande colega e amigo que é o Nazir. Muitas vezes nas nossas áreas académicas não é fácil encontrarmos afinidades, sobretudo alguém tão distante, afinidades não só do ponto de vista intelectual, mas também afetivo. E estar com o Nazir aqui, de facto, é um prazer imenso. Não é a primeira vez que nos encontramos numa mesa, mas é a primeira vez que nos encontramos virtualmente, o que obviamente não vai diminuir o calor da reflexão. Além do mais, puderam verificar pela apresentação do professor Nazir a serenidade e a profundidade da análise que o caracteriza, mesmo na escrita, e que acaba por facilitar o conhecimento dos textos sobre os quais ele se debruça. Eu gostaria muito de ser estudante do Nazir, porque deve ser um grande privilégio. E essas afinidades são reais, porque, curiosamente, ao iniciar a intervenção, o Nazir falou do Chinua Achebe. Curiosamente, eu também vou começar, digamos, a minha intervenção. São notas soltas, não se trata de uma recensão nem nada disso, mas são notas soltas porque a obra do Aldino é grandiosa, não seria, como vocês próprios disseram, não seria possível não esgotá-la em 15, 20 minutos, nem 1 hora, nem 2 horas. Então são uma série de notas extremamente dispersas e, curiosamente, portanto, esta coincidência, não é, de falarmos, de começarmos pelo Chinua Achebe, mas também outra coincidência é de alguns tópicos que o Nazir trouxe, que é a ambiguidade, a ambivalência, a marginalidade, a morte, né, ou a questão do segredo, ou se quisermos enigma, né, a questão da tradição, né, que é uma questão importantíssima, sobretudo no caso do Aldino, como é que ele lida com a tradição. É preciso estarmos muito atentos, muitas vezes, porque autores que falam da tradição, a maior parte deles, a posição normalmente é quase num sentido de vangloriar essa tradição e não questioná-la. No caso do Aldino é um bocado mais complexo. Outro aspecto que o Nazir trouxe é o universo feminino, né? A Chimamanda pedia que todos nós fôssemos feministas. Eu penso que o Aldino é claramente o defensor, sem o explicitar, digamos, do eterno feminino. E outra questão também importantíssima que o Nazir abordou, e tem razão quando diz que não é muito presente na literatura moçambicana. A literatura moçambicana tem a tendência a ser muito dramática, embora as gerações mais novas tentem aligerar um pouco isso, mas ela, desde o início, por algum motivo que eu nunca consegui descortinar, ela é muito dramática, e os textos do Aldino têm esta particularidade de nos darem uma espécie de frescura, né, dos ambientes que ele narra, mesmo tratando-se de situações muitas vezes penosas, quase aproximando-se
de um certo sentido trágico, mas o humor é muito presente e acho que está muito bem apontado isto pelo Nazir. O Chinua Achebe, num texto de 2000, Home and Exile, ele diz a determinado passo que há 3 razões para se ser escritor. Segundo ele, a primeira razão é que ele diz que existe dentro de nós uma poderosa urgência em contar uma história. E eu penso que isto nos africanos é muito forte e é muito presente. A segunda razão que o Achebe levanta é que ele diz que há sempre uma história à espera de ser contada. E a terceira razão, ele diz que existe sempre um projeto digno de um esforço determinado, considerável, se quisermos, para se transformar esse projeto em fruição. E nós estamos a falar do humor, e eu penso que estas 3 razões, e outras, obviamente, que poderíamos apontar, estão muito presentes na obra do Aldino Muyanga. Eu não tenho dúvidas que o Aldino Muyanga é seguramente um dos autores mais transversais, eu vou explicar porquê, da literatura moçambicana, e também um dos mais prolíferos, né? Porque ele tem uma espécie de compulsão para contar histórias, né? Às vezes algumas dá a sensação que ele só mudou as personagens, né? Ou mudou os espaços, né? Mas já ele tem esta necessidade, da mesma forma que temos uma necessidade para respirar, o Aldino parece que tem uma necessidade feroz de contar histórias. Esta transversalidade do Aldino Muyanga reside sobretudo na forma como ele maneja ou ele povoa vários espaços, né? Vamos lá dizer, os espaços paradigmáticos da nossa sociedade, né? Que é o subúrbio, principalmente o subúrbio. Eu penso que é um dos maiores cronistas da nossa literatura em relação ao subúrbio. É verdade que a nível da poesia nós temos as revisitações que são feitas, sobretudo pelo José Craveirinha, mas mergulhar com detalhe, com deleite e com perspicácia no subúrbio e com uma grande profundidade, seguramente o Aldino é uma espécie de um campeão, né, nesse aspecto. E para quem viveu no subúrbio, é como se estivesse a reviver, através da escrita, histórias, momentos, episódios, emoções, claramente pela mestria como ele aborda este espaço. Eu diria que há uma espécie de volúpia da memória quando o Aldino mexe com o subúrbio. O outro espaço é a cidade, de uma forma muito ténue, muito tímida, possivelmente é uma reminiscência da vivência colonial. Como sabem, na sociedade colonial, a cidade era um lugar negado aos negros, era um lugar negado aos africanos, na sua grande maioria. Dados estatísticos dizem que na cidade colonial, sobretudo em Moçambique, não haveria mais de 3% de não brancos, né? Portanto, era um espaço completamente dominado pelo colónio. Mas mesmo assim ele tem incursões muito fortes, sobretudo em Melody, na história de uma prostituta, né? E o outro espaço, portanto, o terceiro espaço é exatamente o espaço rural, né? E ele faz sempre esta articulação a que o Nazir já tinha feito referência. Ele faz a referência sempre a uma articulação sempre entre estes espaços e os tempos, né? Também temos vários tempos, né? Temos um tempo que tem a ver com o passado, né? E esse passado, curiosamente, podemos dividi-lo em um passado histórico, que é o passado colonial, né?
Aliás, o Albino Magaia, no prefácio que faz à Meledina, coloca uma série de questões. Ele fica extremamente perturbado com a forma como a narrativa é feita, porque o Albino tem uma característica: ele não é dicotómico, não coloca as coisas, tu és o mau, eu sou bom, vocês são os maus, nós somos os bons. Né? Ele explora a profundidade humana, a complexidade humana, sejas tu branco, sejas tu mulato, sejas tu indiano. Né? Portanto, é o ser humano, digamos, que se torna objeto sem estas clivagens, obviamente. Então, temos um tempo histórico, o tempo colonial, e temos um tempo também do presente, né? Que nos aparece em alguns textos. Por exemplo, estou a pensar em Gamula, o Homem do Chova, né? Curiosamente, esta é uma obra, penso que podemos considerar atípica em relação àquilo que é o tom, se é que existe um tom na escrita do Aldino, que é um tom, até poderíamos dizer, cordato, cordial, ameno, etc, etc. Obviamente sem deixar de conceder a devida configuração a cada uma das situações, a cada uma das personagens, mas o que nós notamos em Gamula é uma ferocidade tremenda do ponto de vista crítico, em que ele revisita os 30, uma espécie de 30, os últimos 30 anos da nossa história. Portanto, obviamente, tendo como referência a altura em que a obra saiu. E a obra é de uma tal contundência, né, e que já não é a cidade colonial, é a nossa cidade, com todos os problemas, que eu fiz uma coisa que não é usual, não costumo fazer isto. Foi ligar para ele e conversar e tal, e dizer-lhe: caramba, tu neste texto estás extremamente cáustico. E ele só me respondeu, naquele jeito dele: sim, é que já não dá para aguentar. Portanto, digamos, esta relação com o presente não é propriamente uma relação que possamos considerar, digamos, de alguém que se sinta com alguma satisfação em relação ao que vê. Então, referia-me, de facto, a esses tempos, né? Que é o tempo histórico, que é o presente, o passado, o colonial, mas também um outro tempo, que é verdadeiramente transversal na escrita do Aldino, que é o tempo mítico. Portanto, uma das grandes preocupações do Aldino nas suas narrativas é que ele procura celebrar diferentes racionalidades. Né? E é interessante, sendo ele médico, né? Portanto, deveria estar agarrado a um pensamento positivista, científico, etc, etc. Mas nas suas obras há uma grande valorização de outras racionalidades anticartesianas, se assim podemos dizer. E o que nós notamos, de facto, é que, em relação, de facto, a este tempo mítico, que é exatamente que joga com aquele aspecto que foi levantado pelo Nasir, que é a questão da tradição. Portanto, é ali onde ele situa. E é um tempo circular. Portanto, é um tempo que vai e vem na vida das personagens. Já não é o tempo que nós vemos, que é o tempo físico, né? O tempo colonial, o tempo histórico, não. Este é um tempo circular. E é um tempo tão circular que parece que está dentro das personagens. E outro aspecto importantíssimo a ter em conta na obra do Aldino, este sentido de lugar, este tem um sentido de lugar muito forte, né? Eu já me referi em relação ao subúrbio, em relação ao espaço rural e também, de certo modo, em relação ao espaço urbano, é que cada um desses espaços aparece-nos, quer o espaço, quer o tempo, aparecem-nos como realidades multidimensionais. Portanto, não são tempos únicos, não são tempos virados para um determinado conjunto de personagens. São tempos que nos abrem a várias temporalidades, espaços que se abrem a várias e diferentes espacialidades. Né? Já fizemos referência ao espaço diegético dominante a ser o subúrbio, essas obras todas aqui, o
o Nazir fez referência, o Magostano, o Domador de Burros. Aliás, o próprio conto do Domador de Burros é uma celebração das vivências suburbanas, e não só, quase todas em relação ao tempo mítico, onde de facto é muito presente isto, e o Nazir fez uma introdução a essa obra, que é A Noiva de Quebera, né? E aí vem a questão da tradição. Nós, quando lemos A Noiva de Quebera, claramente nós vemos ali a preocupação em celebrar a tradição, né? Há uma apologia da tradição, tal como outras obras. Mas a forma como o conto termina é como se o narrador, entre parênteses, o autor, se estivesse a rir da própria tradição, ou se estivesse a rir da apologia que é feita à tradição. É por isso que eu dizia que a forma como o Aldino lida com a tradição é uma forma extremamente crítica, extremamente inteligente e não facciosa, no sentido de que vamos vangloriar a tradição é o máximo, etc, etc. Então, ele, usando as próprias personagens, sobretudo as mulheres. Aliás, quem desmascara toda a farsa que é montada em nome da tradição é a Noiva de Quebera, é a tia da noiva, é a tia da noiva, neste caso da Noiva de Quebera. E vemos isso também noutros textos em que claramente as mulheres aparecem de facto com este protagonismo, que é um protagonismo que mostra de facto o papel fundamental que elas têm na sociedade africana. Nós falamos, discutimos e vivemos diariamente esta situação em que a mulher é secundarizada, é marginalizada, etc, etc, é destratada. Mas o Aldino consegue, de forma inteligente, tal como as próprias mulheres o fazem, mostrar a centralidade que elas têm, quer na vida das famílias, quer na vida da própria sociedade. Então, esta questão das personagens, portanto, já falámos espaço-tempo, mas as personagens, a forma como elas representam, e sobretudo o cuidado que ele tem, apesar de muitos textos, o narrador aparecer como um narrador omnisciente, mas muitas vezes ele abdica dessa omnisciência e transforma-se num narrador interno. O que é que ele faz? Ele faz aquilo que o Ayn Booth chama de consciência focal, né? Em que as personagens é que começam, digamos, a dirigir a própria narrativa. Começamos a acompanhar a narrativa através das personagens. E as personagens femininas têm um papel fundamental nisto. E o caso da Meladina, para mim, é uma das personagens mais emblemáticas sobre o papel, sobre o relevo, sobre a concepção que o Aldino concede às mulheres. Além do mais, outro aspecto, outra estratégia muito presente da forma como ele valoriza as mulheres, mesmo dando-lhes papéis marginais, como este caso da prostituta, né? Mesmo dando esses papéis, ele faz o contraponto em relação à representação do homem. O homem normalmente pode ter alguma profundidade, pode ter alguma complexidade, mas o homem aparece-nos, de certa forma, numa certa linearidade e numa certa previsibilidade. As mulheres que ele nos apresenta são de uma profundidade, são de uma densidade, de uma complexidade, onde a questão da previsibilidade não é facilmente atingida. E, finalmente, referir-me a dois aspectos. É que, ao mesmo tempo que ele faz dessas personagens e desses espaços, dos episódios muito singulares, muito localizados, por outro lado, eles têm uma dimensão universal, né? Portanto, tem este aspecto, é que dá-lhes um perfil, né, com essa complexidade, que acaba por estar ligado a uma espécie de um arquétipo. E não há nada mais universal que é a questão do arquétipo, em que a mulher tanto nos pode aparecer como submissa, mas essa submissão muitas vezes esconde uma profunda irreverência, como na Rosa do Cariacó, que é uma menina, praticamente, que é entregue a um polígamo, né? Uma menina de 11 ou 12 anos, e que um dia bate o pé ao polígono para seguir a vida dela. Portanto, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, este aspecto na representação, essas personagens serem ao mesmo tempo muito locais,
muito singulares, mas ao mesmo tempo serem universais. Finalmente, há um outro aspecto muito importante a explorar na obra do Aldino, que é exatamente aquilo que o Humberto Eco chama metáfora epistemológica, ou o Roland Barthes que considerava a disseminação e a dramatização de saberes. Portanto, há muitos saberes presentes nas obras do Aldino. E esse aspecto que o Nazir falava muito bem, o aspecto didático, né? Eu penso que vai para além do papel da oralidade, né? E aqui é preciso ter atenção. Nós temos várias oralidades. Não é a oralidade como um todo, muitas vezes falam, oralidade, não. O que o Aldino nos apresenta são oralidades. Oralidades urbanas, suburbanas, rurais, míticas, etc, etc. E, então, temos esta questão dos saberes, dos conhecimentos, que eu penso que isto traz um valor acrescido à obra do Aldino. E paro por aqui, porque senão... Ok. Obrigado, professor Noah. Acho que acabaram por ser apresentações, mais do que dar-nos perspectivas diferentes, acabaram sendo apresentações complementares do que é a obra de Aldino Muyang. Então, há aqui elementos que se repetiram, quer numa, quer noutra apresentação, muito a ideia do espaço, que os textos ou que a obra de Aldino Muyang acaba transitando o ambiente dos contos, o ambiente dos romances, o ambiente das narrativas, sobretudo. E há muito este destaque ao espaço suburbano, sendo que a literatura moçambicana, durante algum tempo, nos pareceu esta dicotomia entre o campo e a cidade, mesmo quando estes espaços estivessem os dois na mesma obra, era sempre uma espécie de um salto quântico. Então, Aldino aparece aqui no meio a dar-nos esta ideia da realidade do que é o espaço suburbano. E muitas vezes, sobretudo em contos, sempre nos parece que os contos nascem de um episódio real, nesta dimensão de que a realidade parece estar sempre a imiscuir-se dentro da narrativa ou da ficção de Aldino Muyang, que algumas vezes também nos faz pensar nos contos de Aldino Muyang como se fossem crônicas. E depois acaba sendo este espaço de entrada para, talvez isso vá mais para o Nazir do que para o professor Francisco. Os textos acabam sendo um espaço de entrada para aquilo que é o ambiente moçambicano, o ambiente suburbano de Moçambique, até urbano, como trouxeram. Pergunto assim, Nazir, como é que olha, como é que pensa que obras como a de Aldino Muyang podem contribuir primeiro para esta ideia de internacionalização da literatura moçambicana e depois como uma ponte que pode levar a um leitor estrangeiro que pouco conhece da realidade moçambicana à realidade moçambicana? Uhum. Bom, a pergunta é ótima, não é? E isso, enfim, inspira um esforço de análise grande, mas eu talvez possa responder citando, espero que citando bem, o próprio professor Francisco Noah, quando fala quando ele cria essa imagem, eu espero não estar reproduzindo mal, Noah, você me avise, a imagem do subúrbio global, né? A imagem desse universo que representa, de alguma maneira, a periferia desse mundo, não é muitas vezes engolido pelo capitalismo mais voraz, e o capitalismo teve vários desdobramentos ao longo da história, não é um fenômeno de hoje, não é? O capitalismo ancorou e foi ancorado também pelo projeto colonial e pelo projeto imperial,
O interessante aqui, como também bem disse o professor Francisco Noa, é que o Aldino Muyanga constrói um conjunto de universos, porque quer dizer, o mundo suburbano se caracteriza pela sua natureza labiríntica. E esse labirinto, ao contrário daquilo que nos foi ensinado um dia, não conduz a um centro. Não conduz a um centro, ele conduz a uma dispersão. E apenas os grandes cronistas conseguem, depois de apresentar a dispersão, unificar o coro de vozes. E eu penso que o Aldino Muyanga é uma dessas figuras, tal como outros, não é, grandes cronistas do subúrbio moçambicano. Eu penso aqui no Suleiman Kassamo, que através de outros procedimentos, através de outras oralidades, como bem referiu o professor Noa, também vai dar conta da natureza labiríntica, também vai apresentar algumas possibilidades de centro desse labirinto, não é? E depois vai resolver o dilema, que é sempre um dilema muito complicado, não é? De encontrar uma unidade para a fragmentação que caracteriza o mundo suburbano, e que, de fato, é o mote para o trabalho literário, não é? O mundo do subúrbio, ele é fascinante, não é, para o indivíduo que o conhece bem, como é o caso do Aldino. Ele é fascinante porque ele convive diariamente com a principal matéria da literatura, que é o conflito, não é? O conflito enquanto detonador, não é? Enquanto elemento que por vezes é o mote e é a meta da literatura, é muito útil para indivíduos que pisaram fisicamente e literariamente esse espaço tão fascinante, não é, e tão contraditório e tão doloroso também do subúrbio. E eu lembro, quer dizer, essa ideia da crônica é muito interessante, não é? A crônica moçambicana é das que mais me fascina, de fato. Eu às vezes especulo entre amigos, brincando, que a crônica é o gênero mais pujante da literatura moçambicana, e talvez não tenha sido por nós ainda considerado, talvez não tenha sido considerado ainda como um gênero com dignidade literária próprio, não é? E de fato, desde o início do século passado até os dias de hoje, grandes cronistas têm sido apresentados, não é, por Moçambique. E eu penso que seria muito interessante algum dia reunir todos esses elementos. É um trabalho para uma vida inteira, mas eu penso que é um trabalho muito que pode ser muito valioso. Agora, no que se refere, só para fechar, aquilo que eu vinha ouvindo com muita atenção, não é, e com muito prazer, como sempre, aquilo que vinha dizendo o professor Noa, aquilo que depois despoletou também a sua pergunta, Elton. Há um elemento no que se refere ao tratamento do subúrbio pelo Aldino que me chama a atenção também, e que passa pelo seguinte: eu penso que aqui ele se diferencia. Normalmente, as narrativas, e eu penso que é um fenômeno da contemporaneidade, até mais do que o espaço, mais do que do espaço moçambicano, é um fenômeno da contemporaneidade. Temos assistido a narrativas que colocam no centro do problema, no centro das operações, um herói, que pode ser um anti-herói, um herói trágico, que é movido por uma ideia, que é movido por um conflito também, e que, a partir de sua própria experiência, deve lidar com um conflito, com a dialética do deslocamento e do confinamento. Quer dizer, normalmente, na literatura contemporânea, eu penso que o espaço de língua portuguesa nos pode dar muitos exemplos, o herói se desloca à procura de um sossego em outro espaço. Ele se desloca para se confinar, não é? E eu estou utilizando um termo que é muito do nosso tempo agora, mas não tem nada a ver com a pandemia. É o confinamento no sentido pleno, né? É o confinamento no sentido refúgio, do barulho, como diria o Raduan Nassar, do barulho que oferece o mundo. O Aldino Muyanga oferece uma leitura do subúrbio, que, como bem disse o professor Noa, é circular. Muitas personagens estão regressando ao subúrbio. É o caso de Meledina. Eu tenho aqui
uma rápida citação para dar conta, não é? Ao contrário do herói contemporâneo literário que vive uma situação de desterro interno, ou, como diria o Eduardo Said, de destempo, porque o desterro é sempre uma forma de destempo, de relação difícil com o próprio tempo, e, portanto, o espaço circundante funciona como um contratempo. Algumas personagens do Aldino Muyanga vão numa linha oposta. Isso eu acho muito interessante. É o caso de Meledina, que quando regressa a Mafalala, é assim apresentada pelo narrador. Afinal, não há tempo para tudo? Sim. Também tempo de o tempo se reencontrar com o próprio tempo. Quer dizer, não é o destempo, é o reencontro com o próprio tempo. Está na viagem de regresso ao seu verdadeiro mundo, ao mundo onde se evola a misteriosa inebriação das brigas noturnas, do odor agridoce dos excrementos a transbordar dos baldes, das urinas fermentadas nos becos e nos troncos das árvores, das noites musicadas das tabernas, onde os jukebox não conhecem pausa, dos chamamentos angustiados de boca de mães que não sabem do paradeiro dos filhos, das multidões gozando o espetáculo do espancamento de um ladrão, do canto do ébrio solitário, aos encontrões nas cercas de caniço, da agonia das mulheres abusadas e não pagas. Quer dizer, é muito interessante como ele, a partir de procedimentos comuns, como é esse o caso da enumeração, que produz um efeito simultâneo e paradoxal de acumulação de acontecimentos e de perda do sentido da vida. Esse é um procedimento comum e a gente vê desde o Alalap, por exemplo, né, o discurso apresentado em o Alalap é um discurso pautado pela enumeração, que aponta para a perda, mas para sinalizar um efeito contrário, um efeito de reencontro trágico com o próprio tempo. Não é? Isso eu acho muito interessante e eu penso que é algo que diferencia o Aldino no campo literário, mas é uma hipótese também, né? Teria que pensar um pouco mais sobre tudo isso. Obrigado. Professor Noah, numa espécie de ensaio, a Meledina intitula como a arte da memória, e me parece também a memória, só pensar nos 2 volumes do caderno de memória e a quantidade de textos que temos ali, a quantidade de vidas que os 2 volumes nos trazem, percebemos logo o quão esta dimensão de memória não enquanto um gênero, mas enquanto um elemento que ajuda a fazer a literatura da Aldino Muyanga é muito presente. E depois nós temos o que falaram também os dois, a ideia da ambivalência, de que não existem anjos ou demônios, todos nós podemos ser anjos e demônios. Me vem aqui esta questão de que tudo isto depois acaba contribuindo para esta ideia de imprevisibilidade que os dois também acabaram destacando na obra da Aldino Muyanga. Professor Noah, que é moçambicano, como é que olha este trabalho de memória e, sobretudo, a pensar no hoje, a pensar no futuro? Bom, alguém disse, e muito bem, que nós vivemos na era da demissão da memória. E há muitos elementos que mostram que, de facto, a memória hoje não é o que ela era há 50, 100, 200 anos atrás. Porque se antes as coisas aconteciam sequencialmente, seguiam uma espécie de uma ordem natural, uma ordem cronológica. Hoje a vida, sobretudo nos últimos 40 anos, 30 anos, ela caracteriza-se pela simultaneidade. Portanto, nós diariamente somos inundados por um caudal
de informações, temos que lidar com uma série de coisas que vão acontecendo simultaneamente. Aliás, o exemplo do telejornal, quando nós nos sentamos para ler o telejornal, nós temos o apresentador do telejornal, temos a nota de rodapé, temos, portanto, o nosso mundo é um mundo da simultaneidade. Uma das coisas que eu acho admirável quando falo com pessoas com mais de 60, 70 anos, é a memória que eles têm de detalhes da infância. Nós muitas vezes não nos recordamos o que é que foi o nosso jantar na noite anterior. Não. Então, o que eu quero dizer é que, para o escritor, para os homens da arte, a relação com a memória torna-se uma questão essencial. Alguma coisa tem que ficar e alguma coisa tem que passar para o futuro. E no caso do Aldino, isso é tremendo. E a eleição que ele faz desses lugares, que como já vimos são pluridimensionais, desses espaços, né? Essa eleição desse espaço e as vivências que ali existem, os valores que ali existem, que é um dos grandes questões, todos os dias nós falamos, há inversão de valores, não há valores, mas há muita gente que nem sabe o que é isso. O valores é como, quando se fala em valores é como quando falamos de vírus, não vemos sequer. Então, eu penso que o que Aldino faz é dar corpo a todas essas vivências, né? E de uma forma que eu acho absolutamente extraordinária para um escritor, porque o homem da escrita, que muitas vezes se torna, é extremamente cínico, cáustico e cético. O Aldino não tem esta perspectiva. Portanto, a memória, além de ajudar-nos a perceber esta familiarização, empatia, afeto, conhecimento do autor-narrador em relação a essas realidades, o que a memória também faz é jogar com uma questão que é extremamente complexa, como nós sabemos, que é a questão da identidade. Onde mora a identidade? Onde está a identidade? Muitas vezes eu ouço muitas pessoas, mas é preciso ter em conta a questão da identidade. Mas a perspectiva que as pessoas têm dessa identidade é uma espécie de um frango congelado. E o que Aldino Muyanga faz é exatamente rebater isso. É mostrar-nos que a identidade é complexa. A identidade não é estável. É por isso que temos esta pluralidade de elementos que ele vai reunindo e vai nos entregando. Temos estado a falar da questão do subúrbio. Eu penso que o subúrbio, pela complexidade, pelas vivências e pelos limites difusos, é a grande metáfora dos sujeitos africanos saídos da situação colonial. Toda aquela ambivalência, toda aquela irresolução, todos aqueles conflitos, contradições. Aliás, o Domador de Burros, eu penso que é uma obra absolutamente mestra, no sentido de nos mostrar esses desencontros, que não é um lugar estável. Os sujeitos também não são lugares estáveis. Portanto, essa identidade que muitas vezes nós falamos dela como se fosse uma coisa rígida, como se fosse algo que a gente pudesse meter num quadro e fechar. Essa identidade foge-nos dos dedos como a areia do subúrbio. Para quem brincou no subúrbio, para quem viveu no subúrbio. A areia do subúrbio e a indefinição, os não limites, são, digamos, a grande metáfora que o Aldino agarra e joga, obviamente, faz esta dualidade memória e identidade. A identidade é também feita de memórias, além das vivências, além de todo o imaginário que nós construímos. E nada disso é estável. Nada disso é fechado. Nada disso está concluído.
Nós tínhamos apenas 1 hora e já passamos em 1 minuto e 43 segundos. Era previsível. Mas para que não tenhamos de fechar isto de uma forma brusca, pedirei as últimas considerações do Nazir. Sobretudo, eu havia colocado anteriormente a questão de como autores como Aldino Muyanga possam servir para a internacionalização da literatura moçambicana, que começou de alguns anos a esta parte também a ser editada no Brasil, sobretudo pela Capulana. Então, gostava que as tuas últimas considerações também tocassem um pouco isto em 1 minuto e meio, se não for pedir muito. Estava com o som desligado. O Aldino certamente contribuirá e muito para a consolidação dessa internacionalização, que eu penso que é muito importante para a literatura moçambicana e para qualquer literatura de qualquer contexto mundial. É muito importante que ela se internacionalize, ela se dê a conhecer ao mundo, até pelas trocas que isso irá favorecer. O Aldino ele pode contribuir por via de algo que tem caracterizado o próprio campo literário moçambicano. Eu acho muito interessante o modo como o campo literário moçambicano, apesar das dificuldades institucionais com os quais lida, apesar da escassez de livrarias, da escassez de políticas culturais ligadas ao universo do livro e da formação de leitores e de escritores, não é? Que é um fenômeno também mais ou menos contemporâneo e não é exclusivo de Moçambique, não é? É um fenômeno mundial. Estamos vivendo um momento em que é mais importante ganhar um concurso literário do que ter formação literária de qualidade no plano da leitura e no plano da escrita. É um fenômeno ligado aos tempos mais do que aos espaços, mas Moçambique convive, por uma série de razões, com uma grande dificuldade e, ao mesmo tempo, apresenta ao mundo um conjunto de autores que trabalham de maneira diferenciada, se quisermos sintetizar todas as estruturas das narrativas, né? Nós temos o Aldino Muyanga, que se distingue por um tipo de tratamento do espaço, por um tipo de tratamento da tradição, por um tipo de tratamento da relação entre a memória e a identidade, como bem referiu o professor Francisco Noa. Quer dizer, o modo como cada um desses autores, e o Aldino Muyanga em particular, trata determinados tempos históricos e, inclusive, fala-os sobreporem-se uns aos outros, contribuirá efetivamente para que a literatura moçambicana seja apresentada em seu conjunto, ou a partir de um conjunto de autores, em sua dimensão singular, porque a literatura, o campo literário moçambicano é efetivamente singular por uma série de razões também. Ele se vai distinguir do angolano, do mauriciano, do malgache, do português. E, ao mesmo tempo, dentro dessa distinção de conjunto, vamos encontrar a singularidade própria de cada autor, né? Isso e o Aldino Muyanga apresenta uma série de elementos que fazem concretizar a própria ideia de campo, pelo menos no campo da representação literária. E o Aldino Muyanga poderá contribuir, portanto, para fortalecer essa ideia de uma literatura rica, não é? Pujante, apesar das dificuldades materiais com as quais ela tem de lidar. Obrigado, Nazir. Professor Noa, também vou pedir as últimas considerações e gostava que, dentro das últimas considerações, comentasse também um pouco desta, passam já uma dezena de livros de Aldino publicados, e o professor Noa foi acompanhando ao longo do tempo. Então, gostava de perceber, como ensaísta, como alguém que está atento à produção literária moçambicana desde a anterior até a que tem estado a ser feita hoje,
o que a obra de Aldino tem a emprestar ou qual é a força que pode dar à literatura moçambicana que está a ser produzida hoje? Toda a história de um país, a história de uma literatura, de uma sociedade, é feita sempre destes encontros e desencontros de gerações. Eu lembro-me que em 2003 fui protagonista de um episódio literário que se chamou A Morte da Literatura Moçambicana. Que jovens irreverentes escreveram uma carta para um jornal a pedir que eu, não sei por que motivo, que eu devia chancelar a morte da literatura moçambicana. Eram jovens inconformados e que achavam que não estavam a ser devidamente, não lhes era dado espaço. Bom, entre as muitas coisas porque eu reagi à carta, porque acho que era muito importante, era um momento muito importante para a história da literatura moçambicana. Eu reagi e disse-lhes que eles tinham razão em muito do que diziam. E que aquilo era absolutamente normal. Mas se eles queriam ser reconhecidos, eles tinham que ser iguais ou melhores do que aqueles que eles criticavam. Então, o que é que nós temos hoje? Mesmo olhando para a literatura moçambicana, nós sabemos que ela passou por momentos um pouco complicados. Nesses anos 2000. Mas hoje nós notamos uma enorme vitalidade. E essa vitalidade é feita de quê? É feita de leituras. E é feita, sobretudo, de leituras do passado. Em que o passado é resgatado e é reinventado. O passado literário, neste caso. E o que é que nós temos? Há alguns autores cuja prosa, onde nós sentimos ali já a palpitação do Aldino. Um deles, claramente, é o Clemente Bata, que, curiosamente, tem um conto que se chama Castigo, que é o nome de uma personagem. Tal como temos o Castigo da personagem da obra da Magostano, que ambos protagonizam uma situação de punição. E aí vem uma outra questão que nós saltamos, mas penso que o Nazir tocou, que é a questão da infertilidade. Isto daria asa a uma outra reflexão. Quer a infertilidade do homem, quer a infertilidade da mulher. O que isso significa em termos simbólicos. Mas o que eu quero dizer para concluir é que, de facto, esta ligação com a memória, com o passado, ao mesmo tempo, esta paixão pela narração, esta paixão por contar histórias, e, sobretudo, pelo rigor que o Aldino coloca na construção dos seus textos, na construção dos seus personagens, claramente isto vai ser um legado, está a ser um legado. Portanto, vamos ter muitos Aldinos no futuro. Então, eu agradeci aos dois por esta conversa, imaginando que não abordamos todos os assuntos que devemos abordar, mas talvez seja importante primeiro, quer para as outras mesas, mas depois para novas e outras conversas sobre Aldino Muyanga. Então, eu agradeço e esta foi mais uma mesa do Resiliência, Festival de Literatura, na 4ª edição, que é organizado pela Cavalo do Mar Edições e pelo Camões Centro Cultural Português de Maputo, com apoio da Broken Creative Agency, Vice-Versa Ideias e em parceria com o Centro Cultural Brasil Moçambique. As mesas continuam e esperamos que acompanhem as outras. Obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço, Nazir. Tudo bom? Um abraço. E um grande abraço ao nosso moderador, o Elton, que esteve muito bem. Obrigado. Obrigadíssimo, Elton, Francisco. Um grande abraço. Um grande abraço. Fiquem bem. Okay.